Em 1975, dois carros começaram a se olhar de lado nas ruas do Brasil. Um vinha de Detroit, com motor V8 e ares de filme americano. O outro vinha de São Caetano do Sul, com blindagem de aço grosso e um nome que virou sinônimo de status. Ninguém sabia ainda, mas aquele encontro ia definir qual seria o carro dos sonhos de uma geração inteira. A Chevrolet já vinha com o Opala desde 1968, um projeto ambicioso que misturava a engenharia americana com adaptação total à realidade brasileira. O carro nasceu grande, pesado, confiável, quase indestrutível. Era o carro que um médico comprava, que um delegado dirigia, que um empresário exibia na porta do escritório. Tinha presença. Tinha peso. Tinha aquele ronco de motor 6 cilindros que anunciava a chegada antes mesmo do carro aparecer na esquina. A engenharia por trás do Opala vinha direto da Opel alemã, adaptada pelas mãos brasileiras para aguentar estradas de terra, calor excessivo e combustível de qualidade duvidosa. Era um carro pensado para durar, não para impressionar de imediato. A Ford, do outro lado, decidiu que não ia ficar de fora dessa disputa. Em 1973, lançou o Maverick no Brasil, um carro que já fazia sucesso nos Estados Unidos e que chegava aqui prometendo ser mais jovem, mais esportivo, mais ousado que o rival da Chevrolet. O Maverick trazia motor V8, linhas mais agressivas e uma proposta clara. Enquanto o Opala falava com quem já tinha se estabelecido na vida, o Maverick queria conquistar quem ainda sonhava em chegar lá. A Ford apostou pesado na campanha publicitária, mostrando jovens de óculos escuros dirigindo pela orla, com música tocando alto no rádio, vendendo não um carro, mas um estilo de vida completamente novo para o Brasil daquela época. A guerra começou de verdade nas concessionárias. Vendedores da Chevrolet diziam que o Maverick era bonito, mas frágil, que aquele carro americano não aguentava as estradas brasileiras, cheias de buracos e sem manutenção. Já os vendedores da Ford respondiam que o Opala era um carro de gente velha, pesado, sem graça, feito para quem já tinha desistido de se divertir ao volante. E o público adorava essa rivalidade. Discussão de bar, aposta entre amigos, disputa de arrancada no sinal fechado. Em algumas cidades do interior virou até tradição. No fim de semana, os dois modelos se encontravam nas praças centrais e os donos ficavam horas debatendo qual carro tinha o motor mais forte, qual suspensão aguentava melhor os buracos, qual banco era mais confortável numa viagem longa. Só que por trás dessa queda de braço nas ruas, existia uma queda de braço ainda maior dentro das próprias fábricas. A Chevrolet sabia que o Maverick tinha um trunfo que o Opala não tinha. Aquele motor V8 rugindo, aquele apelo esportivo direto, sem meio termo. Só que a General Motors não queria simplesmente copiar a Ford. Queria vencer de um jeito diferente. E foi aí que nasceu uma das decisões mais ousadas da história automotiva brasileira. O Opala SS. O Opala SS chegou como resposta direta ao Maverick, só que sem abrir mão daquilo que fazia o Opala ser o Opala. Robustez, presença, status. Só que agora com detalhes esportivos, rodas diferenciadas e principalmente com a promessa de que aquele carro grande e pesado também sabia correr quando precisava. A resposta da Chevrolet não foi copiar o rival. Foi provar que dava para ser respeitável e ser rápido ao mesmo tempo. Os engenheiros da GM trabalharam meses ajustando a relação de câmbio, reforçando a suspensão traseira e até desenvolvendo um pacote visual com listras que remetiam diretamente aos muscle cars americanos, só que aplicado numa carroceria que já tinha conquistado a confiança do consumidor brasileiro havia anos. A Ford, sentindo a pressão, decidiu radicalizar ainda mais o Maverick. Surgiram versões com motor mais potente, pacotes visuais mais agressivos, faixas decorativas que gritavam velocidade só de olhar parado.
O Maverick GT se tornou o carro que todo jovem de classe média sonhava ter na garagem, mesmo sabendo que na prática poucos conseguiam pagar por ele. Porque sim, apesar de toda a fama e da imagem popular, o Maverick nunca foi um carro barato. O preço de tabela já assustava boa parte da classe média, e quando somava o custo de manutenção, muita gente desistia antes mesmo de assinar o contrato de financiamento. E foi exatamente aí que a balança começou a pender para o lado da Chevrolet. Enquanto a Ford investia pesado na imagem esportiva e jovem do Maverick, a Chevrolet apostava numa estratégia mais inteligente: oferecer variações do Opala para públicos diferentes. Tinha o Opala mais simples, para quem só queria um carro confiável. Tinha o Opala de luxo, para quem queria conforto. E tinha o Opala SS, para quem queria emoção. Um carro só, com 3 personalidades diferentes, cada uma atacando um pedaço do mercado. Essa flexibilidade permitiu que a rede de concessionárias da Chevrolet nunca perdesse um cliente por falta de opção. Se a pessoa entrava querendo economia, saía com um Opala básico. Se entrava querendo status, saía com a versão de luxo. E se entrava sonhando com velocidade, o SS estava ali, esperando. O Maverick, por outro lado, ficou meio preso na própria imagem. Era rápido, era bonito, mas era caro de manter. As peças eram mais difíceis de achar, a mecânica era mais delicada, e qualquer problema virava um pesadelo financeiro para o dono. Enquanto isso, o Opala se tornava sinônimo de durabilidade. Tinha Opala rodando com 200 mil quilômetros no relógio e o motor ainda funcionando redondo. Isso pesava, e pesava muito, na hora da decisão de compra. Mecânicos de bairro começaram a recomendar abertamente o Opala para os clientes, simplesmente porque sabiam que aquele carro não ia voltar toda semana para a oficina reclamando de um problema novo. Só que a guerra ainda não tinha vencedor claro no início dos anos 80. Os 2 carros continuavam disputando espaço. Continuavam aparecendo lado a lado nas ruas, nas revistas de carro, nos comerciais de televisão. Só que o cenário econômico do Brasil começou a mudar, e essa mudança ia definir o destino dos 2 de um jeito que ninguém esperava. A crise do petróleo já tinha castigado o mercado no fim dos anos 70 e motores grandes, como os V8, começaram a virar um problema. Gastavam muito, custavam caro para manter, e o governo brasileiro passou a incentivar carros mais econômicos. O Maverick, que vivia justamente daquela imagem de motor forte e som grosso, começou a perder terreno. A Ford, vendo as vendas despencarem, tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo. Descontinuou o Maverick no Brasil em 1979. Foi um fim rápido, quase silencioso, para um carro que tinha entrado com tanto alarde. De repente, aquele rival que rugia forte nas esquinas simplesmente sumiu das linhas de produção. A Ford resolveu investir em outros modelos, deixando o campo de batalha praticamente livre para o Opala. E foi exatamente isso que aconteceu. Sem o Maverick para disputar espaço, o Opala se consolidou de vez como o carro médio mais desejado do Brasil. Concessionárias que antes dividiam espaço de propaganda entre os 2 modelos agora podiam concentrar toda a atenção no carro da Chevrolet, e isso acelerou ainda mais a dominação do Opala no imaginário popular. Só que, e aqui está a parte mais irônica dessa história, o Opala não vibrou por muito tempo com essa vitória sozinha. Porque enquanto ele varria o Maverick do mapa, um novo adversário já se preparava nos bastidores. Os sedãs médios mais modernos que viriam na década seguinte, com motores menores, mais econômicos e tecnologia que o Opala simplesmente não tinha como acompanhar. A vitória contra o Maverick foi real, mas durou pouco tempo de tranquilidade. Já se falava, nos corredores da própria General Motors, sobre um substituto que respeitasse a herança do Opala, mas que também conseguisse sobreviver às novas exigências de consumo e emissão que o mercado brasileiro começava a impor.
Hoje, décadas depois, os dois carros ocupam lugares completamente diferentes na memória afetiva brasileira. O Opala virou praticamente um símbolo nacional, presente em filme, em música, em toda a conversa de garagem sobre carro antigo que realmente durava. Já o Maverick ficou com uma aura mais rara, mais cult. O carro que poucos tiveram, mas que todo mundo que teve, lembra com um brilho especial no olho. Não é à toa que hoje, um Maverick GT bem conservado vale uma fortuna em qualquer feirão de clássicos, muitas vezes ultrapassando o valor de mercado de um Opala SS em condições parecidas, justamente por causa dessa raridade que só ficou clara depois de décadas. E essa é talvez a lição mais curiosa dessa rivalidade toda. Quem venceu a guerra nas ruas, nos anos 70, não foi necessariamente quem ganhou a guerra da memória. O Opala dominou em número, em durabilidade, em presença no dia a dia. Mas o Maverick, justamente por ter sido mais raro, mais efêmero, virou objeto de desejo eterno para quem entende de carro antigo. Às vezes, perder rápido é o que garante um lugar mais especial na lembrança, porque aquilo que dura pouco, no fundo, sempre carrega um peso emocional diferente para quem viveu aquele momento de perto. Vale lembrar também que essa disputa entre Opala e Maverick não ficou restrita apenas às ruas das grandes capitais. No interior do país, especialmente em cidades do sul e do sudeste, os dois modelos se tornaram símbolo de status regional, disputados em feiras agropecuárias, em desfiles de aniversário de cidade, em qualquer evento que exigisse aparecer bem. Fazendeiros mais tradicionais preferiam o Opala pela robustez que aguentava estradas de terra sem reclamar. Já filhos de fazendeiros, mais jovens, sonhavam com o Maverick, mesmo sabendo que aquele carro exigia mais cuidado nas estradas esburacadas do interior. E se você quer entender ainda melhor como a Chevrolet blindou o Opala para durar décadas nas estradas brasileiras, vale voltar lá no vídeo que fizemos sobre a Chevrolet Veraneio, onde mostramos como a General Motors aprendeu, ainda nos anos 60, a construir carros pensados especificamente para aguentar a realidade brasileira. Muito do que salvou o Opala nessa disputa contra o Maverick vem exatamente dessa mesma filosofia de engenharia, a mesma que décadas depois ainda inspira restauradores e colecionadores a manterem esses carros rodando até hoje. Se você ainda não viu, deixa o like nesse vídeo e vai lá conferir, porque essa história completa a peça que faltava para entender por que no fim das contas o Brasil escolheu ficar com o Opala.